Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui no Evangelho de São João, no capítulo 5, do versículo 39, que está escrito assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Nós temos sempre examinado as Escrituras para que nós encontramos a nossa salvação. E também quero ler no livro de Gênesis, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 32. A tradução é João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e também contexto. O contexto da palavra é os descendentes de Noé. O versículo 1: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem Cã e Jafé nasceram ele filhos depois do dilúvio. O versículo 2: Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tira. O versículo 3: Os filhos de Gomer são Esquenaz, Rifate, Togama. Versículo 4: Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quintim e Dodanim. Versículo 5: Por este foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua linguagem, a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Versículo 6: Os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Versículo 7: Os filhos de Cuxi são Sebá, Havila, Sabitá, Raamá, Sabiteca, e os filhos de Raamá, Sebá e de Dedã. Versículo 8: E Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. Nirode foi o que fundou a Torre de Babel, que construiu a Torre de Babel. Nirode também foi aquele que fundou a Babilônia e outras cidades. Versículo 9: Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nirode, poderoso. E caçador diante do Senhor. Referência do versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. O versículo 10 do capítulo 10 de Gênesis. No princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Referência do versículo 10, livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 6. Contexto da palavra: predição do nascimento do Messias
e da instituição do seu reino. Versículo 6. Esses consumirão a terra da Síria, a espada, a terra de Nirode, nas suas entradas, assim nos livrará da Síria, quando vier a nossa terra e quando calcar os nossos termos. O versículo 11 do capítulo 10 de Gênesis. Desta mesma terra saiu a Síria, edificou Nínive, Reobote e Cala. Cala aqui é uma cidade. O versículo 12. E rezem entre Nínive e Cala. Reza também uma cidade. Esta é a grande cidade. Versículo 13. E Mizraim gerou a Ludim, e Anamim, Aliabim e Naphtatuim. Versículo 14. Patrocim e Casluim, donde saíram os filisteus e os Cafitorim. Referência do versículo 14, livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 12. E aos Pastruzeu e aos Calusneu, dos quais procederam os filisteus, e aos Calfotorreu. O versículo 15 do capítulo 10 de Gênesis. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, a Et. Versículo 16. E os Jebuseu, os Amorreu, aos Gigaseu. Versículo 17. E ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu. Versículo 18. Ao Arvadeu, ao Zemarreu, e aos Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Versículo 19. E foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, a Gomorra, Adimá e Zebuim, até Laza. Referência do versículo 19, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 12. Contexto da palavra: Abrão e Ló separa-se. Versículo 12. E habitou Abrão na terra de Canaã. Ló habitou na cidade da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. O versículo 20 do capítulo 10 de Gênesis. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Versículo 21. A Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arão. Referência do versículo 22, livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 17. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Afaxade, Lude, Arão, e Uz, e Uu,
Jeter e Meseque. O versículo 23 do capítulo 10 de Gênesis. E os filhos de Arão são Uz, Uu, Jeter e Mas. Versículo 24. E Afraxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Referência do versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 12. Contexto da palavra: toda a terra com uma mesma língua. Versículo 12. E viveu Afraxade 35 anos, gerou a Salá. Versículo 25 do capítulo 10 de Gênesis. E a Hebe nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Referência do versículo 25, livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 19. E Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joquitã. O versículo 26 do capítulo 10 de Gênesis. E Joquitã gerou a Jobabe, todos estes foram os filhos de Joquitã. Versículo 30. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, a montanha do Oriente. O versículo 31. Este são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. O versículo 32, para terminar. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Eu não vou fazer comentário sobre deste capítulo 10 hoje não, mas amanhã, se Deus permitir, para mim mais um dia de vida, eu estarei comentando assunto desse capítulo 10 de Gênesis, inclusive mesmo do versículo 8, falando um pouquinho da história de Nirode. Então vocês fiquem atentos que amanhã a gente vai fazer um comentário do assunto de Nirode, porque leva muito tempo. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 32. A tradução é Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, que dá graça e força para que nós possamos vencer mais um dia de vida e as lutas e as perturbações. Fica todos com Deus na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.